Dando sequência a mais uma aula de resolução de exercícios do curso de Física 1, resolveremos aqui mais dois exercícios onde são aplicadas as leis de Newton apresentadas neste capítulo 5 aqui no Universo Exato. Primeiro exercício, máquina de Atwood. A máquina de Atwood, mostrada ao lado, é usada para medir a aceleração da gravidade. Ela consiste de dois pesos diferentes pendurados por uma corda e uma polia. Desprezando a massa e o atrito da corda com a polia, determine a aceleração dos blocos e a tensão na corda. Uma importante dedução que devemos enfatizar para facilitar a resolução do exercício diz respeito ao sentido da aceleração para os dois blocos. Nesta configuração e através da simulação, fica mais claro para entender que as acelerações dos dois blocos possuem a mesma magnitude e direção, mas com sentidos opostos. E além disso, vamos adotar o sentido da aceleração como representado no esquemático. Portanto, deve-se prestar bastante atenção ao sinal do sentido da aceleração na hora de montar as equações. Vamos representar agora o diagrama de corpo livre para os dois blocos. Primeiramente, analisaremos o bloco 1. Existem duas forças atuando sobre o bloco. A força peso, dada pela massa do bloco vezes a aceleração da gravidade, g, e a tensão na corda. Resolvendo a equação da segunda lei de Newton para o bloco 1, temos que o somatório das forças em y é igual à tensão na corda menos a massa do bloco 1 vezes a aceleração da gravidade. O sinal negativo é devido ao vetor força-peso apontar para baixo, que é igual a menos a massa do bloco 1 vezes a aceleração que o bloco possui em y. Prestem atenção no sinal negativo. Isso é devido à consideração adotada na representação esquemática, com o sentido do vetor aceleração apontando para baixo para o bloco 1. Com relação ao bloco 2, a força-peso, que é igual a m2 vezes g, e a tensão na corda também são as únicas forças aplicadas no bloco. Montando a segunda lei de Newton para o bloco 2, temos que a somatória das forças em y para o bloco 2 é igual à tensão na corda menos a massa do bloco 2 vezes a aceleração da gravidade, que aponta para baixo. Ela será igual à massa do bloco 2 vezes o mesmo módulo do vetor aceleração em y do bloco 1, no entanto, com o sentido contrário. Daí vem o sinal positivo, já que o vetor aceleração está apontando para cima no bloco 2. Se isolarmos a tensão nas duas equações, temos que T é igual a m1 vezes g menos m1 vezes a aceleração em y, e T é igual a m2 vezes a aceleração y mais m2 vezes g. Devido às considerações adotadas nesse capítulo, envolvendo a análise com cordas ou cabos, temos que o módulo da força de tensão na corda é o mesmo para os dois blocos. Portanto, podemos igualar os termos da direita das duas equações, ficando m1 vezes g menos m1 vezes ay igual a m2 vezes ay mais m2 vezes g. Rearranjando os termos desta equação, para isolar a aceleração em y, temos que ay é igual, abre parênteses, m1 menos m2 dividido por m2 mais m1, fecha parênteses, vezes g. Agora, precisamos determinar uma equação para a tensão na corda. Para isso, basta substituir a y encontrado em qualquer uma das equações acima. Portanto, temos que a tensão na corda será igual a m2 vezes, abre parênteses, m1 menos m2 dividido por m2 mais m1, fecha parênteses, vezes g, mais m2 vezes g. Multiplicando os termos e tirando o mínimo múltiplo comum entre a soma dos termos, temos que a tensão na corda é igual a, abre parênteses, m2 vezes m1 vezes g, menos m2 vezes m2 vezes g, mais m2 vezes m2 vezes g, mais m2 vezes m1 vezes g, dividido por m2 mais m1.
que é igual, abre parênteses, m2 vezes m1 vezes m2, dividido por m2 mais m1, fecha parênteses, vezes g. Com isso, tiramos uma equação genérica para o cálculo da tensão na corda na máquina de Atwood. Vamos resolver agora um segundo exercício, onde temos a mesma configuração do primeiro exercício, dois pesos conectados por uma corda através de uma polia. Mas agora, um dos pesos está sobre um plano inclinado. Exemplo 5.6. Polia em um plano inclinado. Duas massas M1 e M2 estão presos a uma corda que gira uma polia em um plano inclinado, como mostrado abaixo. Desprezando a massa e o atrito da corda e da polia, determine a aceleração dos blocos e a tensão na corda. Desconsidere o atrito com o plano inclinado. Adotaremos o sentido da aceleração como representado no esquemático. Vamos representar o diagrama de corpo livre para os dois blocos. Primeiramente, analisaremos o bloco 2. Existem duas forças atuando sobre o bloco, a força peso, dada pela massa do bloco vezes a aceleração da gravidade, e a tensão na corda. Resolvendo a equação da segunda lei de Newton para o bloco 2, temos que o somatório das forças em y é igual à tensão na corda menos a massa do bloco 2 vezes a aceleração da gravidade. O sinal negativo, como vocês já sabem, é devido ao vetor força-peso apontar para baixo. Isso é igual à massa do bloco 2 vezes a aceleração que o bloco possui em y. Prestem atenção no sinal da aceleração positivo. Isso é devido à consideração adotada na representação esquemática com o sentido do vetor aceleração apontando para cima para o bloco 2. Se isolarmos a tensão, temos que a tensão é igual a m2 vezes g mais m2 vezes a. Vamos agora representar o diagrama de corpo livre do bloco 1, que está sobre o plano inclinado com um ângulo alfa qualquer, destacando as forças que atuam sobre o bloco. Como visto na aula anterior, quando lidamos com um plano inclinado, podemos utilizar um eixo coordenado inclinado dado por x' e y', onde x' é paralelo ao plano inclinado. A primeira força representada é a força-peso do bloco apontando para baixo, que é igual à massa do bloco vezes a aceleração da gravidade. A segunda força que atua sobre o bloco 1 é a força de tensão na corda, que é paralela ao plano inclinado e coincide com o eixo x'. A terceira força que atua sobre o bloco 1 é a força normal, que é perpendicular à superfície de contato e está sobre o eixo y'. Mas para este exercício, a força normal não tem nenhum efeito sobre o movimento dos objetos, já que a força de atrito é desprezada pelo exercício. Após representar as principais forças no bloco 1, devemos agora decompor a força-peso, m1 vezes g, para os dois eixos cartesianos, x' e y'. Dessa forma, a componente em x' da força-peso é igual a m1 vezes g, vezes o seno de alfa. E a componente da força-peso em y' é igual a m1 vezes g, vezes o cosseno de alfa. Estas são as únicas forças atuando sobre a caixa. Pela segunda lei de Newton, temos que a somatória das forças no eixo x' é igual a m1 vezes g, vezes o seno de alfa, menos a força de tensão, que é igual à massa do bloco 1 vezes a aceleração da caixa. Se isolarmos a tensão na equação, temos que a tensão é igual a m1 vezes g, vezes o seno de alfa, menos m1 vezes a aceleração. Podemos deduzir que o módulo da força de tensão no cabo para os dois blocos é o mesmo. Portanto, se igualarmos T, temos que m2 vezes g mais m2 vezes a é igual a m1 vezes g vezes o seno de alfa menos m1 vezes a. Para calcular a aceleração, basta isolá-la na equação. Dessa forma, a aceleração é igual a, abre parênteses, m1 vezes o seno de alfa menos m2 dividido por m2 mais m1, fecha parênteses, vezes g.
Agora, substituindo a equação deduzida para a aceleração em qualquer uma das equações anteriores, teremos que a tensão é igual a m2 vezes g mais m2, abre parênteses, m1 vezes o seno de alfa, menos m2, dividido por m2 mais m1, fecha parênteses, vezes g. Rearranjando os termos, temos que a tensão na corda será igual a m1 vezes m2 vezes g, vezes, abre parênteses, o seno de alfa mais 1, fecha parênteses, dividido por m2 mais m1. Dessa forma, tiramos as duas equações genéricas que calcula a aceleração dos blocos e a tensão na corda. Vamos ficando por aqui com mais esta aula. Aguardo vocês na próxima.